Obrigado ao Padre Aldeciro, Dona Adelara, Sinara, é um grande desafio, primeiro porque é a primeira etapa, né, e é a porta de entrada, então pode também ser a porta que fecha, né, o restante das outras etapas, né, então a gente tem que fazer o melhor, assim, para as pessoas retornarem depois. E o segundo o desafio é que o ensino social da igreja, ele é amplo, tem vários documentos, né, e eu quero também abordar um pouquinho aí do Papa Francisco, porque não dá para abordar o ensino social da igreja sem falar dele, mas olhando assim as próximas etapas, vai ser contemplado vários pensamentos dele, então eu só vou dar uma pincelada para não dizer que não falei, né, do Papa Francisco e das flores. Mas eu quero iniciar então essa tentativa aí da abordagem do ensino social da igreja com o documento Evangelii Gaudium, no número 223, e ele diz assim que ele fala do princípio de que o tempo é superior ao espaço. Né? Este princípio permite trabalhar em longo prazo sem obsessão pelos resultados imediatos. Ajuda a suportar com paciência situações difíceis e hostis ou mudanças de planos que o dinamismo da realidade impõe. A questão é de que às vezes a gente quer já a coisa na prática, né? E o resultado onde é que está, né? E o Papa diz que a gente precisa respeitar o tempo das coisas. E ele diz assim, para finalizar, iniciar processos do que possuir espaços. E é exatamente essa a proposta desse estudo, iniciar um processo. Claro, vai ter 10 etapas, né? 10 momentos para a gente ir aprofundando. E os resultados, eles vão vir com o nosso trabalho, com a graça de Deus. Então, interessante, assim, porque quando a gente fala na questão social, a gente já pergunta aí a prática, né? Onde é que está, o que a gente pode fazer, onde é que a gente pode botar isso em prática. Então, eu vou passar aqui um material que eu fiz um resumo, então, do compêndio, né? Que são várias páginas, e depois dar uma pincelada nas ideias do Papa Francisco. Então, eu vou... Lembrando também que esse encontro vai ficar gravado, depois eu vou te disponibilizar no meu canal no YouTube, se alguém quiser depois assistir novamente. Então, vamos ver esse primeiro tema, o ensino social da igreja. E esse é um tema tão importante que hoje as pessoas estão conversando, discutindo e mandando WhatsApp, né, de uma para outra, se a igreja deve ou não interferir nas questões sociais, né? Algumas pessoas até criticando a postura do Papa Francisco, né? Da onde que o Papa Francisco tira a ideia de que a igreja deve se manifestar em questões sociais? Será que a função da igreja não é cuidar das almas das pessoas? Né? Então já essa reflexão social já vem antes do Papa Francisco, né? Já vem lá de 1800, final de 1800, quando o Papa Leão XIII escreveu a primeira encíclica, Rerum Novarum, e o compêndio, né, da doutrina social da igreja, que nós estamos chamando de ensino social da igreja, já no primeiro número, ele já nos explica por que a igreja deve se preocupar com as questões sociais. Então, diz assim, né, nesse primeiro número: a salvação que o Senhor Jesus nos conquistou por um alto preço se realiza na vida nova que espera os justos após a morte, mas abrange também este mundo nas realidades. Isso já nos deixa claro que a salvação não é somente para depois da morte. Nós, como seres humanos amados por Deus, ele se preocupa conosco também para este mundo, e nós também devemos nos preocupar com este mundo. Sabemos que a vida eterna é a nossa meta, mas ainda estamos nesse mundo e precisamos viver bem nesse mundo. Por isso, né, o ensino social da igreja vai se preocupar com a salvação também nesse mundo.
E neste mundo nós estamos envolvidos na economia, no trabalho, né, na política, na técnica, na comunicação. Então a salvação também está embutida, né, está, né, dentro de todas essas realidades, da comunidade internacional, das relações entre as culturas e os povos. Então, seguindo um pouco a lógica desse compêndio, né, ele tem uma parte que fala o desígnio de amor de Deus a toda a humanidade. Então, esse Deus que nos criou, ele também veio ao nosso encontro, né, com Abraão, depois conduziu os patriarcas, e teve um momento muito específico que quando o povo se tornou escravo no Egito, né, Deus olhou, viu, se compadeceu e desceu para libertá-lo. É isso que nos diz Êxodo capítulo 3, versículo 7 a 8. O Senhor dirige a Moisés a seguinte palavra: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa dos seus opressores. Então esse Deus, ele não fica indiferente à nossa realidade. Às vezes nós podemos ter a ideia, né, de que as coisas são assim porque Deus quis e Deus não vai interferir porque ele quer assim. Aqui nos diz pelo contrário, né? Tem momentos em que Deus, né, ele se compadece do nosso sofrimento, porque não é essa a sua vontade. Por isso que ele desce para nos libertar e suscita pessoas como Moisés, né, como todos aqueles mensageiros de Deus. E essa revelação de Deus, do seu amor, ela se dá de forma definitiva em Jesus Cristo. No número 31 do compêndio, ele diz assim: o rosto de Deus, progressivamente revelado na história da salvação, resplandece plenamente no rosto de Jesus. Jesus diz, né, ninguém jamais, né, viu a Deus, na verdade isso é São João, né, mas quem ama conhece a Deus. Mas Jesus diz a Felipe: Felipe, quem me vê, vê o Pai. Né? Nós que temos esse desejo de ver a Deus, né, de nos encontrar com Deus, nós temos em Jesus Cristo a revelação da face de Deus. Esse Deus que já havia se revelado, misericordioso, lá no Antigo Testamento, em Jesus, ele se revela na sua plena misericórdia, indo em direção aos excluídos, aos pobres, né, pregando a todos e se entregando na cruz por nós. E este amor que faz com que Jesus, né, seja enviado por Deus e por amor ele se entregou por nós, ele tem como fonte a Trindade, Santíssima Trindade, nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas que vivem nessa relação, nessa entrega, nesse amor. Na comunhão de amor que é Deus, a pessoa humana é chamada a descobrir a origem e a meta da sua existência e da história. Nós não dizemos que nós fomos criados à imagem de Deus, né? E qual é a imagem de Deus? A imagem de Deus é amor, é comunhão, é relação. Por isso o ser humano, ele é comunhão, é relação, é amor. Isso faz com que nós também possamos amar a Deus e amar uns aos outros. Bom, se Cristo veio nos revelar esse amor de Deus, esse amor que é colocado em prática no serviço, na misericórdia, ao enviar os discípulos, Jesus inicia o tempo da igreja. E a igreja também ela tem uma missão, que não é somente uma missão pessoal, como eu dizia no início. A missão da igreja não é somente se preocupar com a nossa alma, né? Ela se preocupa também com a nossa relação social. Por isso, a missão da igreja também é uma missão social. A igreja põe-se concretamente ao serviço do reino de Deus. E como ela faz isso? Anunciando. É por isso que a primeira missão da igreja é o anúncio do evangelho, o anúncio do amor de Deus, constituindo novas comunidades cristãs, né? Então, esse anúncio, ele constitui comunidades, essas comunidades vão aprofundando esse anúncio, esse querigma,
né? Também através dos sacramentos, né? Crescendo na graça. E a partir disso a igreja serve o reino, difundindo pelo mundo os valores evangélicos, né? Os valores do evangelho. A missão da igreja, né, é que o reino de Deus aconteça no meio de nós. Como a doutrina social, com a sua doutrina social, a igreja se propõe a assistir o homem no caminho da salvação. Não há outro objetivo. O objetivo da igreja é a nossa salvação. Ela trabalha para isso. Inclusive, nós temos as nossas estruturas, né, pastorais e econômicas a serviço da salvação. Né? Tá aí o padre Tiago também, ele sabe que o direito canônico também tem como principal meta a salvação, né, padre Tiago? Mas o que é essa salvação? Não é somente a salvação da nossa alma, né? Tem junto o nosso corpo, as nossas relações sociais, né? Tudo aquilo que nós fazemos uns pelos outros. Falamos de Deus, né, da missão que ele deu para nós, e agora o que nós podemos falar da pessoa humana? Né? Acompanhando também a lógica e as partes do compêndio do ensino social da igreja. A igreja vê no homem, em cada homem, a imagem do próprio Deus vivo. E aqui vocês entendem, quando eu falo homem, também está incluído, né, as mulheres, né, porque essa é a linguagem dos documentos da igreja. Né? Em cada homem, em cada mulher está a imagem do próprio Deus vivo. Isso significa, né, como eu já dizia antes, que nós, imagem da Trindade, somos relação. Mas também significa que cada um de nós tem uma dignidade própria. Né? Aquilo que nós fazemos ao nosso irmão, nós estamos fazendo ao próprio Deus. E se nós ferimos o nosso irmão, se nós maltratamos uma pessoa humana, é o próprio Deus que está sendo maltratado. E o mistério de Cristo, imagem perfeita de Deus. Nessa imagem de Deus, nós temos Cristo como a perfeita imagem de Deus. Então, nosso caminho como cristão é tornar-se semelhante a Cristo. Né? Cristo como a imagem perfeita de Deus. A dimensão corporal, contudo, após a ferida original, faz com que o homem experimente as rebeliões do corpo e as perversas inclinações do coração. Como nós gostaríamos que o ser humano fosse perfeito. Né? Como nós gostaríamos que as nossas comunidades fossem perfeitas, né? Que ninguém brigasse, que todo mundo se desse bem, vivesse em paz. Né? Como nós gostaríamos que fosse assim. Mas nós sabemos, né, que pelo pecado original, que nós não sabemos bem explicar o que foi isso, sabemos que o ser humano dentro de si, dentro do coração, né, ele tem, né, sem que ele queira, essas inclinações que, se ele não cuidar, podem levá-lo cada vez mais para o pecado, cada vez mais para o afastamento de Deus. Embora o batismo ele possa, né, limpar esse pecado original, ainda ficam algumas manchas que durante toda a sua existência o ser humano tem que trabalhar, tem que lutar e se colocar, né, diante da comunidade de Deus para vencer essas tendências do coração. Tudo isso é o ser humano. A pessoa é constitutivamente um ser social, porque assim a quis Deus que a criou. Né? Porque somos imagem da Trindade, agora eu repeti mais uma vez, né? Nós somos seres sociais. O próprio Aristóteles, que era um filósofo que não acreditava no nosso Deus, ele dizia que nós somos animais sociais. Né? Mas a partir da nossa perspectiva cristã, nós somos sociais não somente porque nós nascemos dentro de uma família e temos que conviver dentro de uma sociedade, mas porque nós somos chamados a amar uns aos outros, né, a constituir a nossa existência na relação e no amor. Acredito que com essas palavras eu já estou conseguindo convencer vocês que a salvação passa pelo social. Eu até estava pensando antes se existe um ensino social da igreja
Podemos até dizer uma doutrina social da igreja. Será que existe uma doutrina pessoal da igreja para a pessoa? Não sei responder, mas acredito que todo pessoal passa pelo social. Por isso, então, talvez a nossa salvação pessoal não aconteça sem passar pelo social, pelas nossas relações. Então, quais são os princípios do ensino social da igreja? Aqui eu vou pegar num ponto muito importante, se vocês quiserem anotar, se tiverem algum papel, alguma caneta por aí, né? Porque quando se falar em ensino social da igreja, vai cair esses pontos, né? O bem comum, né? O primeiro ponto. E o que é o bem comum? O conjunto de condições da vida social que permitem, tanto aos grupos como a cada um dos seus membros, atingir mais plena e facilmente a própria perfeição. Então, o bem comum não é somente o bem geral, o bem da sociedade, mas também é o bem da pessoa, o bem do indivíduo, porque depois vai aparecer, a sociedade não está acima do indivíduo, mas também o contrário, o indivíduo não está acima da sociedade. Então, o bem comum é também o bem do indivíduo, né? Isso que se chama o bem comum, né? O bem para todos, mas também o bem para cada pessoa na sua individualidade. O bem comum é a razão de ser da autoridade política. Ela não é contra a política, inclusive ela diz que nós devemos, né, atuar na política. E sobre todos os governos, né, os governos eles devem trabalhar pelo bem comum. É essa a razão de ser de toda autoridade, como dizia Paulo, né, toda autoridade ela vem de Deus, mas ela vem com a tarefa do serviço, do bem comum. E se não serve o bem comum, a gente pode até desconfiar se vem de Deus mesmo. Destinação universal dos bens. Então, é o segundo ponto. O primeiro ponto é o bem comum. Acredito que vocês já tenham anotado, né? O segundo ponto do ensino social da igreja é a destinação universal dos bens. Os bens criados devem chegar equitativamente às mãos de todos. Esse equitativamente quer dizer assim, de forma justa, né? Não somente de forma igual, mas de uma forma que cada um tenha o necessário, né? E aquilo que para ele, né, vai manter a sua dignidade. Então, os bens, né, criados por Deus, né, não fomos nós que criamos, né, a terra, a água, plantas, né, tudo isso que existe é a obra de Deus e tudo isso deve ser de todos, né? Todos devem ter, né, posse nesses bens. Embora depois, né, os ideais do liberalismo, por exemplo, John Locke dizia que eu produzo, né, aquilo deve ser meu. E de fato, ele tem razão. Mas quem deu a possibilidade de produzir foi o próprio Deus, né, inclusive dando, né, os recursos, e esses recursos são para todos. E esse ponto é muito importante, porque a tradição cristã nunca conheceu o direito à propriedade privada como absoluto e intocável. Às vezes a propriedade privada é como se fosse o bezerro de ouro, né, do qual não se pode tocar porque se tornou sagrado. O direito à propriedade privada está subordinado ao direito ao uso comum, subordinado à destinação universal dos bens. Não quer dizer que a igreja é contra a propriedade privada, né? Quando a gente lê a questão econômica né, da doutrina social da igreja, do ensino social da igreja, a igreja ela incentiva, né, as iniciativas, né, o mercado, mas isso não deve estar acima do ser humano. Como dizia Tomás de Aquino, em caso de extrema necessidade, né, tudo é comum, tudo é de todos. Porque a propriedade não deve estar acima do bem comum, né, da dignidade das pessoas. Aí nós pensamos assim na nossa sociedade, em que 10% de toda a população tem 90% dos recursos, né, enquanto 90% das pessoas, né, tem apenas 10% dos recursos do planeta. Então, primeiro ponto, né, o bem comum. Segundo ponto, destinação universal dos bens. E o terceiro ponto, a subsidiariedade.
essa palavra aqui, ela parece um pouco difícil, mas se nós lembrarmos de subsídio, né, o que é subsídio? Subsídio é quando nós, né, ajudamos alguém, né, através de uma ação, né, de um elemento em que essa pessoa ela pode ser ajudada. Mas tem momentos em que essa pessoa não precisa, né? Isso é subsidiariedade, né? Quando a pessoa, pelas próprias forças, ela consegue fazer, ela não precisa ser subsidiariedade. Né? Agora eu não sei dizer a palavra certa. Então, essa é a subsidiariedade. Todas as sociedades de ordem superior devem pôr-se em atitude de ajuda, subsídio, e, portanto, de apoio, promoção e incremento em relação às menores. Né? Os maiores devem ajudar os menores, né? As instituições maiores devem ajudar os menores. Em sentido positivo, na questão econômica, institucional, legislativa oferecidas às entidades sociais menores corresponde uma série de implicações. Né? Então, as instituições maiores elas têm o dever de ajudar as menores. Né? Por outro lado, quando as menores elas têm a capacidade de elas mesmas conseguirem, né, sobreviver e ter os recursos por elas mesmas, elas podem até não querer a, inter, a intervenção, né, das instituições maiores. Isso quer dizer assim que o Estado deve abster-se de tudo que de fato restringir o espaço vital das células menores e essenciais da sociedade. Questão prática. O Estado ele tem direito de, não, o Estado ele tem dever de ajudar a família. Mas por outro lado, a família ela é muito livre para fazer, né, tomar as suas próprias iniciativas sem a intervenção do Estado. Então, tem questões que se essa sociedade menor ela pode viver sem a maior, né, isso, né, é muito bom e muito justo. Terceiro ponto é a participação. Se vocês anotaram os seguintes, essa também é um ponto importante para anotar. Uma série de atividades mediante as quais o cidadão, como indivíduo associado com outros, diretamente ou por meio de representantes, contribui para a vida cultural, econômica, política e social da comunidade civil a que pertence. Um dever. Esse aqui a gente não precisa nem explicar muito, né? Todo mundo sabe o que é participação, e é interessante que a igreja coloca que é um dever. Né? Outro ponto do ensino social da igreja é a solidariedade, a interdependência entre os homens e os povos. Hoje nós sabemos, né, que todos nós dependemos uns dos outros, estamos vivendo num mundo globalizado, né, e precisamos nos ajudar. Então, diante desse pedido da solidariedade, então o compêndio ele conclui que o próximo, então, não é só um ser humano com os seus direitos e a sua igualdade fundamental em relação a todos os demais. Ele não é somente um igual, mas torna-se imagem viva de Deus Pai, resgatado pelo sangue de Jesus Cristo e tornada objeto da ação permanente. Então, um ateu, né, que ele então propõe a solidariedade, ele vai dizer o outro é um igual a mim. Mas quando nós olhamos pelo viés, pela perspectiva cristã, né, o outro é a imagem de Deus. O sangue que Jesus derramou por ele, né, derramou por mim, derramou por todos. E esse último ponto aqui, muito interessante, deve ser amado ainda que seja inimigo. Jesus nos colocou essa grande tarefa, né, de amar até mesmo os inimigos, porque até os inimigos são imagem de Deus. E essa foto vocês tirem as próprias conclusões. A caridade, mais um dos pontos do ensino social da igreja. A caridade pressupõe e transcende a justiça.
esta última deve ser completada pela caridade. Né? O que é justiça? Justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido, né? Aquilo que a pessoa merece, mas a caridade vai além disso. Né? A caridade é dar aquilo que às vezes a pessoa, né, não merece, mas ela precisa. Por isso que o amor ele transcende a justiça. Né? Em últimos casos, é o amor que deve nos guiar e não somente o sentimento de justiça, mesmo que seja justiça social. E o compêndio, né, esse documento aí da igreja que tenta resumir todo o pensamento do ensino social da igreja, ele termina com esse capítulo por uma civilização do amor. Essa expressão foi usada, se eu não me engano, pela primeira vez pelo Papa Paulo VI, né, que ele diz que a igreja ela evangeliza e ela tem a função de criar uma civilização do amor. O amor deve estar presente e penetrar todas as relações sociais. Todas as nossas relações penetradas pelo amor. Este amor pode ser chamado caridade social ou caridade política, que deve ser entendido, estendido a todo o gênero humano. Quando nós fazemos o bem ao próximo, né, nós estamos fazendo uma caridade social. Mas quando nós fazemos o bem, né, criando estruturas mais justas, nós estamos fazendo uma caridade política. Depois, quando vocês estudarem a Fratelli Tutti, né, vocês vão ver que o Papa Francisco fala muito nessa questão do amor político. Quando nós, por amor, nós mudamos as estruturas para torná-las mais justas. O egoísmo, portanto, é o mais deletério inimigo de uma sociedade ordenada. Se o amor é aquilo pelo qual nós fomos chamados, o egoísmo, né, para nós deve ser o nosso grande inimigo, aquilo que nós devemos combater. Porém, nós estamos dentro de uma sociedade que nos incentiva ao individualismo, à competição, a sociedade em que nós temos que ser melhor do que os outros. Só a caridade pode transformar completamente o homem. E aí está a imagem, né, do bom samaritano, que sentiu compaixão, que cuidou. A caridade transforma aquele que ajuda, transforma aquele que é ajudado. Também é um bom exemplo para as futuras gerações. Agora nós vamos entrar no ensino social do Papa Francisco. Mas acredito que nós podemos, né, dar uma pausa aí e podemos já abrir algumas intervenções, depois nós continuamos com as ideias do Papa Francisco. Não sei se pode ser assim, Sinara, você conduz, se tiver alguma pergunta aí, ou se alguém queira se manifestar. Isso, eu acho até que como a gente está em poucas aqui, a gente pode fazer um diálogo aberto aqui, não precisa ser formalmente escrito ali, né? Acho que a gente pode ir comentando, estamos todos aqui, somos já conhecidos e conhecidas, né? Mas eu acho que é isso, o Padre Eliseu nos ajudando a conhecer mais, né, sobre esse assunto. Hoje é uma introdução, mas que está bem claro que o ensino social da igreja, ele parte do evangelho, né? Ele parte das escrituras para nós trazer para as nossas realidades, né, Padre? E importante que agora tu vai entrar no Papa Francisco, né? Existem, o mundo vai se modificando, né? Então, sempre está surgindo também documentos novos dentro do ensino social da igreja, que é para nos orientar as nossas práticas. E também no curso a gente vai poder aprofundar um pouco mais sobre as encíclicas, né? Que também as encíclicas do Papa Francisco, que agora
estão muito ligadas à nossa vida, ao nosso dia a dia, a essa questão do individualismo também, né, que o senhor estava falando. Então, com certeza, eu creio que a gente pode aqui tá fazendo esse diálogo, assim, porque cada pessoa que está aqui hoje, eu creio que no seu próprio lugar, às vezes, as realidades mudam, né? Não, o que acontece é que em Cruz Alta, às vezes, né, talvez não seja até igual o que acontece em Ijuí, nas comunidades. As situações de atenção aos pobres, aos excluídos, aqui é de uma forma e lá talvez sejam outras, esses rostos, né? Então, o ensino social da igreja nos auxilia justamente a isso, a nós reconhecer esses rostos, né? Que é o que Cristo nos pede. Então, está aberto, se alguém já quiser fazer um comentário antes do Padre Eliseu entrar no Papa Francisco, né? No papado, podem fazer os comentários aí, quem quiser, sintam-se bem tranquilos aqui para a gente estar fazendo esse diálogo. Talvez pegando aquela linha da Sinara, Padre Eliseu, você falava antes que o ser humano é um ser humano de relação, ele é essencialmente social, né? E agora você vai entrar na dimensão do Papa Francisco, que ele trabalha muito a dimensão do outro, né? Que é necessário olhar para o outro. Talvez a pergunta para ti refletir um pouco nesse sentido, assim, que daria para aprimorar um pouco mais, como que a gente vai aprimorar essa dimensão, essa relação social do ser humano no mundo que é, ao mesmo tempo, egoísta e individualista? Acho que daqui a pouco você vai elencar alguns pontos que vai responder a minha pergunta, né? Mas assim, essa reflexão, né? Como é que a gente vai aprimorar essa relação de um ser humano social no mundo que caminha para uma direção mais egoísta do que numa forma mais dinâmica ao encontro do outro? Mas depois você vai responder com certeza. Eu poderia ter feito uma abordagem histórica, né, da ensino social da igreja, começando da Rerum Novarum, né, lá em 1889, eu acho, agora não estou me lembrando bem da data, passando por outras, né, a 40 anos, a Patim Terres. Mas eu procurei pegar, então, assim, esses pontos que eu gostaria que vocês fixassem: o bem comum, a destinação universal dos bens, a subsidiariedade, a solidariedade, a participação e a caridade. Nesses pontos vocês entendem todas as encíclicas, mas acho que essa questão histórica também é importante, porque a igreja ela sempre se preocupou com os pobres, com a questão social, mas a primeira vez que ela se pronunciou assim de uma forma, né, mais clara e dizendo que é um pronunciamento social foi com a Rerum Novarum, no momento em que o capitalismo ele estava explorando, né, tantas pessoas, né, se dizia que inclusive as mulheres e as crianças trabalhavam 16 horas por dia nas fábricas, e naquela tensão social aparece o socialismo e o comunismo colocando uma alternativa ao capitalismo, e a igreja meio que apareceu como uma terceira via cristã, levando em conta, né, não a luta de classes, mas um diálogo entre os patrões e os empregados, e que os patrões pudessem respeitar os empregados, né? E essa é a via da igreja, uma via da comunhão, né, através da fé em Jesus Cristo, mas sempre dentro dos contextos, né? Lá na Rerum Novarum o problema era a questão da exploração do trabalho. Depois vai ter uma encíclica que vai falar que o trabalho está mudando, né? O tipo de trabalho está mudando, né? E hoje a nossa grande preocupação é que as máquinas estão tomando conta, e nosso problema agora é aonde as pessoas vão trabalhar. Acho que o Papa Francisco também está se preocupando, né? Falando inclusive da importância de ter trabalho hoje, né? Porque as máquinas estão tomando conta. Mas desde lá, desde a Rerum Novarum até hoje,
a situação do mundo ela foi mudando e foi caindo cada vez num individualismo, né, mais exacerbado, mais forte. Ali pela década de 70 nós temos o início do neoliberalismo, né, da economia de mercado, muito criticada agora na Fratelli Tutti, dizendo que o mercado não é a solução, né? A solução não é somente deixar que o mercado ele reja a economia, mas o Estado também tem que ter um papel. Tudo isso influencia no nosso modo de pensar e também no nosso modo de agir enquanto cristão. Acho que essa pergunta é muito interessante, Padre Aldecir, né? Que a sociedade, ela às vezes nos faz ter atitudes que não são cristãs, mas a gente acha que é normal. Isso se chama também o pecado social, né? O pecado das estruturas. O João Paulo II chama de cultura de morte. É quando nós esquecemos esse nosso lado humano, nosso lado comunitário, e começamos a agir como se, né, tudo isso que nós vemos por aí fosse normal. Não sei se alguém tinha mais alguma questão aí, principalmente se vocês conseguiram pegar esses pontos que eu gostaria que vocês pegassem. O bem comum, a destinação universal dos bens, subsidiariedade, solidariedade, participação e caridade. Entenderam bem o que é subsidiariedade? Eu queria só fazer mais um comentário exatamente sobre esses princípios fundamentais. As pessoas, às vezes, se chocam um pouco sobre a destinação universal dos bens, né? Porque quando se fala isso, as pessoas entendem que tu tem que se confundem um pouco, às vezes dizem até, falam um pouco até sobre comunismo, né, Padre Eliseu? Confundem um pouco os termos, assim, da questão de tu compartilhar com as pessoas, de tu dividir. Não sei se eu estou falando certo, assim, mas de entender um pouco realmente o que é isso, né? E também outro princípio é essa do trabalho sobre o capital, né? Que o trabalho humano, ele é que cria o capital, né? Então, isso também está muito latente agora junto com o Papa Francisco, né? Que ele fala muito sobre isso, né? Quem sabe tu poderia comentar um pouquinho mais sobre isso? Sim, a questão do trabalho é visto pela igreja, né? Pelo pensamento teológico, não somente o modo pelo qual o ser humano consegue o seu sustento, mas também é ser co-criador com Deus, né? Quando Deus cria, ele coloca o ser humano no mundo, né? Como aquele que não é que ele vai reinar sobre os animais e sobre a terra, né? Ele vai ser alguém que vai cuidar, mas ao mesmo tempo ele é um co-criador com Deus, tanto pela geração dos filhos, aí então o trabalho da família, mas também por criar cultura, criar ferramentas, né, criar a própria economia. O ser humano é um ser criativo. Aí um outro problema também é quando o ser humano dentro do trabalho ele não é criativo, mas ele é uma máquina, né? Ele se torna mais um instrumento do que um co-criador. Aí também a dignidade do ser humano vai também construída, principalmente naquele modelo fordista, que hoje já nós temos no modelo toyotista, né? O do Fordismo, cada um fazia uma parte da máquina ali, as pessoas se perdiam de tanto apertar parafuso, né? Hoje a gente está no modelo toyotista, de que as coisas, elas são feitas a não ser que o consumidor peça, então se faz e se produz, né? Mas a questão do trabalho é muito importante, nós somos co-criadores com Deus também pelo trabalho. Não é somente um sustento. O problema hoje nós temos também a questão do desemprego, né? E eu que trabalho com jovens, portanto, a gente perceber assim quando o jovem tem emprego e quando ele não tem. E hoje é difícil quando o jovem, quando ele vai procurar emprego, as pessoas pedem para ele uma experiência, né? Mas também eles não dão emprego. E daí, então, junto com o desemprego, vem sentimento de inferioridade, né? Vem toda a questão de que o outro tem, eu não tenho, eu não posso comprar. Aí também tem alguns estudiosos que dizem que isso gera, inclusive, a questão do roubo, né, do furto, porque eu quero ter, mas eu não tenho como conseguir, então eu vou pegar, né, vou roubar.
Ou senão eu Eu vou acho que entrar num meio ilícito. a Pode falar. Denise, você quer falar? Quero. Assim, ó, há 20 anos atrás, eu li um livro chamado Adeus no Trabalho, do Ricardo Antunes. E quando eu li esse livro, eu achei ele tão absurdo e parecia uma coisa, assim, utópica não, assim, ó, fora de contexto. E ele falava, na realidade, tudo que a gente está vivendo agora, da falta de emprego, das máquinas, das pessoas serem subjugadas, do trabalho, como é que é, como fonte de sustento das pessoas não valendo mais, sabe? E que o mundo teria que se reinventar. Daí, assim, ó, quando começou toda essa função da pandemia, eu pensei, agora o ser humano, de repente, muda, né? Vamos começar a deixar de olhar para o nosso currículo e olhar a coletividade. E, na verdade, no começo até foi assim, mas agora cada vez mais a gente vê as pessoas preocupadas consigo, com o egoísmo imperando, e a questão do livro, aquele mais presente ainda, né? Hoje ainda, eu acho que quem teve a oportunidade de ver televisão, não é uma realidade nossa, mas Porto Alegre tem uma lei que diz que as pessoas não podem catar o lixo para reciclar, porque elas estão sujeitas a multas, né? E eu pensei até no projeto Profissão Catadora que a gente tem na cidade, né? Que faz isso tão bem feito, né? E que a gente sabe a dificuldade de tudo isso. Então, assim, ó, nem a que ponto o ser humano chegou que nem o lixo pode ser vendido, que isso já é uma condição desumana para a sobrevivência, né? Obrigada, Denise. Qual é o nome do livro? Depois tu coloca ali que eu não consegui pegar aquela parte que, sabe, digita ali que eu não entendi. Tá? Para os colegas também ficarem sabendo. Eu acho que eu vou dar uma continuada daí para ver se surge mais algumas perguntas, né? Foi até uma forma pedagógica para vocês não se cansarem da minha fala. Vamos lá. Então, vamos ver o que o Papa Francisco dá de continuidade ao ensino social da Igreja. E acredito que ele faz até uma reviravolta, né? Claro que isso daí eu teria que fazer uma tese para tentar explicar. Eu só estou fazendo uma hipótese, né? Que alguém depois faça uma tese de que o Papa Francisco fez uma reviravolta no ensino social da Igreja. Então, nós temos, né? Não é propriamente uma encíclica social Evangelii Gaudium, mas ela nos coloca muitos pontos importantes que depois vai dar, né, resultado na Laudato Si, na Fratelli Tutti, e depois nessa reflexão aí da economia de Francisco e o Pacto Educativo Global. Porque já nessa encíclica, no número 53, né, o Papa Francisco diz assim, não há uma economia da exclusão, esta economia mata. Ele fala ali na cultura do descartável. Os excluídos não são explorados, mas resíduos, sombras, né? Então, eu acredito que essa expressão não há uma economia da exclusão, porque essa economia mata, é que depois faz surgir para nós a economia de Francisco, né? Um outro tipo de economia. Precisamos de uma economia que traga vida, dignidade às pessoas. E no número 182 da Evangelii Gaudium, ela fala aquilo que eu dizia já no início, né? E que o compêndio já dizia. Já não se pode afirmar que a religião deve limitar-se ao âmbito privado e serve apenas para preparar as almas para o céu, que algumas pessoas, inclusive, acham que é só isso. Às vezes nós temos críticas aí nos YouTube, WhatsApp da vida, né? Que a igreja não está se preocupando na salvação das almas das pessoas e está se metendo em coisas que não é dela. Mas o Papa Francisco diz assim, sabemos que Deus deseja a felicidade dos seus filhos também nesta terra, embora estejam chamados à plenitude eterna.
É claro que nosso caminho é a eternidade, mas nós ainda não estamos lá, né? Nós temos que viver bem aqui, né, e ir nos preparando, né, para a plenitude. Dado que esta exortação se dirige aos membros da Igreja Católica, né, e o Papa estava falando da Evangelii Gaudium, a pior discriminação que sofrem os pobres é a falta de cuidado espiritual. A opção preferencial pelos pobres deve traduzir-se principalmente numa solicitude religiosa privilegiada e prioritária. Nós estamos aqui falando no ensino social, e o Papa Francisco está nos dizendo que uma das piores discriminações que os pobres estão sofrendo é a falta do cuidado religioso. Então, nós também nos questionamos se às vezes é somente bens materiais que os pobres estão precisando, né? Como que nós estamos evangelizando, né, os pobres? E distribuição das entradas, né, número 202, o Papa diz: a desigualdade é a raiz dos males sociais. É claro que nós podemos dizer teologicamente que a raiz de todos os males é o pecado. Desigualdade social também é um pecado, né? Um pecado social. E já então, no número 204, ele diz: não podemos mais confiar nas forças cegas e na mão invisível do mercado. Depois ele retoma isso na Fratelli Tutti de uma forma muito forte, principalmente no número 68, se eu não me engano, né? Que ele diz assim que o mito do mercado, né? Ele não deve ser seguido como se fosse a última palavra. Quando nós falamos no mercado, estamos falando na ideologia neoliberal. E qualquer comunidade da igreja, na medida em que pretende subsistir tranquila, sem se ocupar criativamente nem cooperar de forma eficaz, para que os pobres vivam com dignidade e haja inclusão de todos, correrá também o risco da sua dissolução, mesmo que fale de temas sociais ou critique os governos. Facilmente acabará submersa pelo mundanismo espiritual, dissimulada em práticas religiosas, reuniões infecundas ou discursos vazios. É interessante o que o Papa Francisco diz nesse número. Ele diz que se a comunidade, se a igreja, podemos dizer assim, se a paróquia não cuidar dos pobres, ela vai se diluindo, vai se dissolvendo, vai virando somente práticas religiosas, reuniões infecundas, discursos vazios. E aqui vem os pontos importantes, inclusive esse eu já citei no início, né? Isso também, se vocês quiserem anotar, vai ser muito importante, né? Tanto para esse percurso aí né, desse nosso projeto, como para a vida de vocês. Acho que foi muito sábio essas palavras do Papa Francisco, né? O tempo é superior ao espaço. Esse princípio permite trabalhar a longo prazo, sem obsessão pelos resultados imediatos, gerar processos e obter resultados imediatos. Às vezes a gente se preocupa com os resultados imediatos, mas não gera processos, né? E processo a gente sabe que é algo demorado, é algo que precisa tempo, né? Mas depois ele vai dar um resultado, e talvez um resultado mais duradouro do que algumas coisas assim muito rápidas, né? Que assim como vem, também vai rápido. Outro ponto importante que seria bom que a gente anotasse: a unidade prevalece sobre o conflito. O conflito não pode ser ignorado ou dissimulado, deve ser aceitado. Ignorar o conflito não é resolver o conflito, né? A gente deve aceitar o conflito, mas não ficar no conflito. Aceitar suportar o conflito, resolvê-lo e transformá-lo no elo de ligação de um novo processo. Felizes os pacificadores. Então, o conflito ele deve ser assumido, resolvido, né? E depois elevado a uma questão maior.
A realidade é mais importante do que a ideia. Outro ponto que a gente poderia anotar, né, colocar na parede do nosso quarto, alguns colocam até as frases no espelho do banheiro, né, como autoajuda. A realidade é mais importante do que a ideia. Não pôr em prática, não levar à realidade, a palavra é construir sobre areia, permanecer na pura ideia e degenerar em intimismos e gnosticismos que não dão fruto, que esterilizam o seu dinamismo. Nesse ponto, o Papa Francisco diz que muitas vezes nós gastamos muito tempo em ideias, em teorias, em hipóteses, né, e nós nem chegamos a ver se isso de fato é uma realidade ou somente está na nossa cabeça. O todo é superior à parte. Outra frase muito, né, muito inteligente do Papa. É preciso prestar atenção à dimensão global para não cair numa mesquinha cotidianidade. Ao mesmo tempo, convém não perder de vista o que é local, que nos faz caminhar com os pés por terra. Trabalha-se no pequeno, no que está próximo, mas com uma perspectiva mais ampla. Então, não perder o todo, mas agir a partir da parte. Né? E também não ficar perdido só na parte, né? Sem entender o todo, porque às vezes aquela questão que se está tentando resolver, ela é uma questão muito ampla. Se nós entendêssemos o todo, nós conseguiríamos entender por que tal coisa é como é. Então, a Evangelii Gaudium, né, ela não é propriamente uma encíclica social, mas ela nos dá alguns parâmetros, né, alguns pontos de reflexão. A Laudato Si, o Dom Adelar vai trabalhar, né? Então só queria colocar um ou dois pontos assim que poderia nos ajudar a entender. Por exemplo, o número 48, que diz assim: o ambiente humano e o ambiente natural degradam-se em conjunto. Quando nós nos preocupamos pela degradação do meio ambiente, nós também devemos levar em conta a degradação das relações humanas. O número 138, ele diz: nunca é demais insistir que tudo está interligado. As diretrizes para a solução requerem uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza. Não é um problema, somente um problema ambiental, um problema social, né? E depois ele vai aprofundar as questões ecológicas, mas o Dom Adelar vai trabalhar melhor isso com vocês. Um outro ponto também que faz parte dessa caminhada do ensino social da igreja é a economia de Francisco e Clara, que também vai ser trabalhada aí mais para frente. E quando o Papa Francisco chamou, né, esse encontro da economia, né, ele diz assim que ele queria uma economia diferente, que faz viver e não mata, inclui e não exclui, humaniza e não desumaniza, cuida da criação e não a depreda. Ele diz: sim, precisamos realmar a economia. Acredito que isso também já tem a inspiração lá na Evangelii Gaudium, quando ele diz que esta economia mata. Então, nós precisamos de uma... Nós precisamos realmar a economia. E um outro ponto também mais recente é o Pacto Educativo Global, né, que é um convite para que os professores e também os estudantes, né, e todas as instituições de ensino reflitam sobre a educação, sobre a própria finalidade da educação, né, por que se educa, né, o que nós queremos construir. E quando o Papa Francisco ele propõe esse projeto educativo global, ele diz que é uma continuidade da Laudato Si. Se na Laudato Si ele propõe um mundo em que nós cuidamos das relações e do meio ambiente, né, do ambiente, da ecologia, nós precisamos também, né, ter uma educação para isso, precisamos formar as gerações para isso. Por isso ele diz, né, precisamos de um novo pacto, né, educativo. E ele usa esse provérbio africano: para educar uma criança é necessário uma aldeia inteira.
Isso que ele quer dizer assim que todos somos responsáveis pela educação. É responsável a família, mas também é responsável a comunidade, a sociedade, né, a instituição escolar. Todos nós somos educadores. Nunca como agora houve uma necessidade de unir esforços numa ampla aliança educativa para formar pessoas maduras, capazes de superar fragmentações e contrastes e reconstruir o tecido das relações em ordem a uma humanidade mais fraterna. Então, o objetivo é reconstruir as relações para nós termos uma humanidade mais fraterna. E, então, já aí na última encíclica do Papa Francisco, a Fratelli Tutti, no início ele diz assim: entrego esta encíclica social como humilde contribuição para a reflexão, a fim de que, perante as várias formas atuais de eliminar ou ignorar os outros, sejamos capazes de reagir com um novo sonho de fraternidade e amizade social que não se limite a palavras. O Papa Francisco quer nos ajudar a entender que somos, né, filhos de um mesmo Pai, por isso irmãos uns dos outros e responsáveis uns pelos outros. Mesmo que somos diferentes, precisamos, né, caminhar juntos na paz. Então, esse foi o resultado, né, desse desafio que me colocaram, de tentar falar um pouco sobre o ensino social da igreja, e eu tentei incluir um pouco alguns pontos do pensamento do Papa Francisco, né, e então já no primeiro momento nós demos um pouco de espaço para as pessoas se manifestarem. Eu acho que esse seria um segundo momento, né, uma manifestação agora sobre esse rumo que o Papa Francisco está dando para a igreja em direção às questões sociais. Está aberto agora também para a gente continuar com esse diálogo. E eu queria trazer também, Padre Eliseu, que eu, no meu ver, é muito importante essa relação do Papa Francisco, esse olhar para o social, para essa atenção aos pobres, os encontros, as cartas que ele fez para os movimentos populares. Me chama muita atenção porque lá ele fala, se puderem resgatar, depois eu até posso deixar ali, acho que eu tenho aqui, ele fala em tudo isso, ele fala lá sobre a questão dos migrantes, né? Da questão também desse cuidado com o meio ambiente, desse olhar sobre o todo, né? Tudo está interligado, tanto que ele narra um diálogo que ele teve com uma cartoneira, né? Com um catador, né? O que ele conseguiu ver, a mística daquele encontro, de conseguir ver o que significava aquilo ali, né? Então, eu acho que também é muito importante de como que ele vê, né, toda essa realidade, e a partir dali, desse encontro que ele teve, eu creio que surgiram muitas outras coisas, inclusive até, eu não sei se eu vou falar certo aqui, como é que é, Amores Letícia, que fala, né? Mas também dessa questão do amor, né? Do amor na comunidade, no amor em família. Então, são várias coisas assim que talvez seja assim que partiu para outros documentos da igreja, né? Então, esse encontro com o povo, com os excluídos, acho que é bem importante isso. Então, a gente pode continuar aí, tem gente nova que chegou aí depois. Nós estamos aqui, creio que em 20 pessoas, 18 pessoas temos ali que estão repetidos, né? Então, podemos continuar também conversando aí, tá aberto, pessoal. Ou está meio tímido. Uma vez eu ouvi dizer que quando não se tem muita pergunta, é porque entenderam tudo ou não entenderam nada. Mas
umas questões assim, o que o Papa Francisco poderia nos provocar na nossa reflexão? Eu acredito que uma coisa assim que a gente tem vivido agora é a questão, às vezes, da gente ter que, não é a forma, mas defender o Papa Francisco e, às vezes, discutir com pessoas, argumentar, porque eles usam toda essa doutrina social da igreja contra nós e contra tudo, porque, na verdade, o interesse maior é o capitalismo, né? Então, qual é a primeira coisa que eles nos taxam é de comunistas, né? Padre Eliseu, eu gostaria de comentar um pouquinho uma fala, e ela vai nessa ótica de quem olha para a nossa vida e vê que, de fato, nós estamos divididos. Estamos divididos entre um grupo que pensa de um modo e outro grupo que pensa de outro modo. E cada um de nós, eu vou repetir o que eu disse no início lá, cada um de nós, todos os dias, recebe todas as informações sobre aquele ponto em que ele está de acordo. É assim, porque na verdade a pergunta é, o que a doutrina social da igreja, o serviço social da igreja, tem ajudado para a gente poder superar isso? Porque essa é uma preocupação muito grande. Nós vemos, às vezes, pessoas que elas eram pessoas muito boas e, de repente, começaram a receber esse grupo de informações, de WhatsApp, de Facebook, e mudaram, não são mais a mesma coisa. Eu nem estou falando desse ou daquele partido, estou falando de uma ideologia que a pessoa guarda dentro de si, infelizmente. Como é que a gente vai tirar isso? O que a gente faz para tirar isso, Padre Eliseu? Se tu puderes dar para nós uma receita, vai. Eu teria que adiantar um pouco o tema da Fratelli Tutti, né, que ele fala exatamente dessa polarização nas redes sociais, né? Já no início ele fala desse problema da comunicação, em que as pessoas, em vez de se comunicarem na rede social, elas pegam o seu ponto de vista e brigam e discutem, até porque não estão muito perto, né, podem dizer qualquer coisa. Mas depois, acho que na Fratelli Tutti mesmo, né, o Papa diz assim que nós precisamos conviver com as diferenças. E a diferença enriquece. Nós temos que saber que o outro tem uma outra perspectiva, um outro ponto de vista. Só que daí tem o Papa Francisco diz assim, mas a convivência com o diferente não quer dizer aceitar tudo. Tem 2 pontos que nós não podemos abrir mão, né, que é o bem comum e a dignidade da pessoa humana, né, para não virar relativismo, né, porque se a gente aceitar tudo, então a gente virou relativista também. A gente tem que cuidar desses 2 pontos, né, a dignidade da pessoa humana e o bem comum. Por isso também que se pensa que se pessoas que atacam a dignidade da pessoa humana e o bem comum, aí é difícil de aceitar no diálogo também, né? A gente precisa tomar uma atitude. Então, mas no mais, cada um pode ter a sua interpretação. O ensino social da igreja, ele diz assim, né, como o Dom Adelar falou, a igreja ela não tem um partido político, ela não tem, inclusive, nem um modelo econômico, né? Mas ela propõe sempre, né, esses pontos fundamentais que eu disse antes, né, o bem comum, a destinação universal destinação universal dos bens, subsidiariedade, solidariedade, participação e caridade. Se nós tivermos isso, né,
dentro do nosso coração, nós inclusive podemos fazer as escolhas políticas que nós sabemos que é a da igreja, né? Quando defendem esses pontos. Padre Eliseu, boa noite a todos, boa noite, Dom Adelar, Padre Odecir. Indo ao encontro do que o Dom Adelar colocou para nós, na esteira do que o Concílio Vaticano II insiste tanto, que é a volta às fontes, acho que justamente para nós recuperarmos a narrativa de que a doutrina social da Igreja, o ensino social da Igreja, e com todas as opções que faz, que ensina e que contém, para passarmos uma mensagem de credibilidade e de recatequizar esse povo que está se perdendo pelo fundamentalismo, acho que é bastante importante recuperarmos o que também estava lá nas fontes de como a igreja primitiva se relacionava. Voltar lá nos Atos dos Apóstolos. O que significa ter tudo em comum? O que significa realmente a caridade? Que além de um sentimento, mas é o comportamento pelo qual eu quero que o meu próximo tenha vida plena, vida digna. Recuperar os escritos dos padres da igreja, que São João Crisóstomo vai dizer que se a gente celebra a Eucaristia dentro da igreja, mas na porta da igreja tem alguém passando fome, essa Eucaristia está celebrada de forma incompleta. Eu acho que para a gente conseguir dialogar com esse povo fundamentalista, de ambos os lados, acho que é preciso voltar para o que é essencial. Senão a gente vai continuar se perdendo através de tantas narrativas que estão aí, que não entendem que o ensino social da igreja é da igreja, não é de A ou de B. Então, só o que o senhor pensa a respeito disso também? Senão seria a hora de nós também propor no nosso apostolado, no nosso ensino, sempre esse retorno mais ao que moldou e que dá sentido às opções que a igreja ensina na sua doutrina social, que é da igreja, não é de ninguém. Nos tomaram isso. Eu falei no início, né, sobre o ensino social da igreja, como ele surge no primeiro documento da Rerum Novarum. Não quer dizer que antes a igreja não falava da questão social, mas a Rerum Novarum foi a primeira que se expressou como um documento social, né, como aquele que, de fato, ia abordar somente esse assunto. E depois ele veio se desenvolvendo com vários outros documentos, e o Papa Francisco agora está completando esse processo, incluindo a natureza e também as relações sociais, e agora, né, pedindo para que nós construamos um mundo de paz. Eu estava vendo até uma reflexão que dizia que a grande virada do Papa Francisco no ensino social da igreja é que aquilo que se colocava antes como orientação, o Papa Francisco quer colocar em prática, né? Por isso ele chama a economia de Francisco, ele chama o Pacto Educativo Global, né? Ele quer que as coisas vão acontecendo aí, porque é urgente, nós precisamos, né, salvar o planeta e as relações sociais. Mas eu acho que eu também entendo um pouco o que o Dom Adelar quer dizer, porque a questão do fundamentalismo é que o problema é que o fundamentalismo sempre é o outro, e a gente nunca se reconhece como fundamentalista. O problema é quando a gente está sendo fundamentalista e achando que o fundamentalista é o outro, e isso que gera os radicalismos. E hoje as redes sociais, elas nos fazem a gente, né, ter tanta certeza de um determinado ponto que a gente acha que é a verdade, que a gente acaba perdendo a noção e do que o outro pensa. Aí está o perigo do fundamentalismo, né? O problema do fundamentalismo é que é sempre o outro que é o fundamentalista, né? E eu acho também que a questão que me vem assim com a fala de vocês é também a questão do envolvimento com a sociedade na questão política, né? A nossa escola, a gente chegou até a mudar o nome, porque a gente pensou assim que nós mudando o nome, antes era Escola Cristã de Fé e Política. Isso assusta as pessoas, sabe? Porque tem umas que dizem assim, eu não sou de partido nenhum. Mas até quando diz isso, às vezes já tem um partido, né?
Mas isso, às vezes, as pessoas estão teria que modificar a política, a forma como estão aí, a forma como nós elegemos os nossos representantes, e esse eu acho que é um ponto crucial, assim, de nós estar se esforçando para que aconteça essa escola, porque nós precisamos de pessoas diferentes envolvidas, nos representando, né? Mas isso é muito difícil na igreja, gente. Se nós for ver, assim, por exemplo, lá na Câmara dos Deputados, a gente consegue identificar aqueles lá são da bancada evangélica, aqueles lá são da bancada dos ruralistas, aqueles lá são da bancada dos médicos. Mas e cadê os católicos? Né? Como que a gente consegue... E nós, as pessoas, a gente tem que se esforçar e se identificar, nos representar esse nosso partido que é Jesus Cristo. Então, hoje aqui a gente temos em torno de 20 pessoas, nós temos que trazer mais pessoas, porque essa é uma forma da gente estar mudando a sociedade, né? Não adianta nós ficar discutindo aqui entre nós, porque eu tenho certeza que os que estão aqui hoje já têm esse pensamento voltado para a vida digna das pessoas, né? Mas nós temos que trazer, inclusive, aquelas pessoas que almejam, que a gente sabe que são ali, que estão, às vezes, até participando de uma celebração, mas que tem mais essa questão de se envolver com a política, né? Porque realmente a política a gente enxerga já com olhos ruins, está estragada, né? As pessoas entram para lá e querem tirar o benefício próprio, querem, né? Então, acho que isso, até o que o Daniel falou ali, é que nós também temos que nos sentir responsáveis por mudar, né? A gente é cristão, a gente crê que tem que ter outro tipo de relação, né? Que seja solidária, que busque aquele que está perdido, né? Caminhe junto com a nossa comunidade. Então, acho que esse é o verdadeiro sentido, né? Que a gente coloca, que o Padre Eliseu vem trazer esses princípios assim, né? Então, eu não sei se vocês, né, o que vocês acham, se é isso mesmo, né, e que a gente se empenhasse também para a próxima etapa de trazer mais pessoas, ainda dá para se inscrever para o curso, tá? Vamos caprichar mais aí também de trazer mais pessoas, que é importante essa mudança. E a questão da política é muito interessante, porque é uma arte de dialogar e conviver com o diferente, buscando o melhor para o bem comum. Que se não existisse política, as pessoas, né, quem achava que é uma coisa ia brigar, ia matar, ia terminar com o outro, ia colocar a sua ideia, né? Mas como há política, né, são as várias ideias diferentes, por isso é importante a diferença na política. E as pessoas vão discutir, vão resolver, não vão estar se matando por causa disso. Não deveria ser assim, né? Então, por isso também nós precisamos entrar, né, nesse mundo da política enquanto defendendo um lado que nós sabemos que sempre é um lado cristão, né, um lado dos valores, né, do evangelho. Nós precisamos estar no campo das discussões, né, do bem comum. Creio que, Padre Eliseu, eu acho que o teu trabalho, a tua exposição aqui deu um panorama daquilo que a gente vai começar a discutir a partir de então. Aliás, já estamos discutindo nessa relação de dimensão social, acho que o ensino social da igreja vem abordar com muita esperteza, se é assim queremos dizer essa palavra, né? Mas também com muita firmeza, né? Aquilo que quer direcionar para onde nós queremos caminhar. Talvez também isso abra abertura para as outras temáticas dos próximos encontros, né? Nós temos mais 9 encontros que vão talvez fazer com que a gente volte para esse primeiro encontro de hoje, né? A gente vai lembrar lá depois nos próximos encontros alguns aspectos que foram tratados aqui. Creio que nós já estamos, são 20 horas e 48 minutos. Talvez, se alguém gostaria de fazer mais uma ponderação, ou você pode ir para a sua conclusão, e depois nós vamos encerrando esse nosso encontro de hoje, aguardando, é claro, com certeza, a próxima oportunidade.
A próxima oportunidade, nós vamos entrar também em contato com todos os inscritos, talvez tenham tido dificuldade de ingressar nessa plataforma Zoom, né? Então, a gente vai entrar em contato, vamos formar um grupo. Nós temos ainda achamos que por e-mail seria mais fácil, talvez foi mais difícil, né? Então vamos acertar melhor para que mais pessoas possam estar participando. Tem muitas pessoas lá inscritas que não estão aqui hoje, né? Então, eu acho que essa é a nossa missão. Mas deixo a conclusão contigo, as ponderações finais, e depois nós encerramos. Acredito que não tenha mais ninguém, né, para se manifestar. E a minha ideia era exatamente abrir essa visão aí do ensino social da igreja. Inclusive, eu adiantei alguns pontos que o Dom Adelar vai falar, e Laudato Si, adiantei também a economia de Francisco, a Fratelli Tutti, né, mas é uma abertura assim para a gente ir querendo se aprofundar mais, e a gente sempre tem que estar estudando, aprofundando, para que isso vai se tornando carne e ação na nossa vida. Obrigado pelo convite. Eu retornarei também em outra etapa aí falando de ecumenismo, né? E que bom que vocês vieram. E gostei muito também porque tive que retomar um pouco ali o compêndio que eu fazia tempo que eu já tinha lido. Obrigado pelo convite. Ok, então agradecemos ao padre Eliseu, né? O padre Eliseu ainda está fazendo a sua tese de mestrado pela PUC do Rio Grande do Sul, ERES, né? Com bastante atividades, mas sempre disponível para nos ajudar na reflexão naquilo que também é proposto pela nossa Diocese de Cruz Alta. E acho que isso é muito importante, nós nos colocarmos à disposição. No próximo encontro, então, será dia 18/5, 19 horas, Fundamentos Éticos e Teológicos da Política e nos Modos de Vida. E esse aspecto será trabalhado pelo diácono Ricardo Rossato, né? Já falei antes no início, ele é professor da FAPAS, né? Ele é natural aqui da nossa diocese, mas reside em Santa Maria, né? Eu creio que quem vai participar, com certeza, vai gostar muito, porque ele também tem bastante conhecimento, assim como nós olhamos nessa etapa de hoje à noite. Então, agradecemos a todos aqueles que vieram participar conosco. Lembrando aquilo que a Sinara falava no início ou anteriormente, né? Vamos convidar mais gente, com certeza vocês têm ideia de quem se inscreveu, se sabem. Pergunte por que não estavam aqui. Talvez tenham dificuldade de ter entrado na plataforma Zoom. Nós vamos tentar resolver isso e vamos contar na próxima etapa com mais de 50 pessoas, com certeza. Então, pedimos ao Dom Adelar, nosso bispo diocesano, que continua conosco e será também um dos nossos assessores na terceira etapa, que possa invocar a bênção sobre cada um de nós e também nos desafiando a conhecer melhor, a estudar a partir daquilo que o padre Eliseu trabalhou conosco nesta noite. Obrigado, padre Alecir. Obrigado, padre Eliseu. Obrigado, Sinara. Obrigado a todos vocês. Que Deus a todos abençoe muito, muito. Vamos pedir à Virgem Maria que ela olhe por nós, que ela nos ajude a sermos irmãos e irmãs. Ela que é a nossa mãe, a mãe de todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor esteja convosco, se está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo de bom, vão em paz, que Deus acompanhe cada um e cada uma de vocês. Pessoal, quem sabe agora nós ficamos só um pouquinho aqui para fazer um print, o último print. Também agradecemos ali a presença dos nossos seminaristas, né? O Felipe, o Daniel e o Adriano, que estão conosco. Na próxima oportunidade, contamos com vocês. Se organizem no estudo, tirem esse tempo para estar conosco nesta escola.
Então, vamos lá, um print agora nesse momento, então, olhando para cá, dando um sorriso bem bonito, né? Ok, muito obrigado, até a próxima oportunidade. Tchau. Tchau, tchau.